Ainda bem que acabou, hein? Minha Nossa Senhora, que jogo tenso. Um jogo que não era pra ser tenso. Um jogo que era pra ser fácil. Um jogo para ser tranquilo. Contra o adversário mais fácil do grupo, que é o Deportivo Táchira da Venezuela. Eu esperava mais do Flamengo. Eu tenho que dizer que eu esperava mais do Flamengo. A vitória veio. O Flamengo não ganhava fora de casa há anos na Libertadores. Então, claro que é uma vitória relevante. Mais uma vitória do Felipe Luiz. Vamos apontar que o time estava completamente desfigurado, tá? Não tinha Gerson, não tinha Rascaeta, não tinha Wesley, não tinha Alexandro, não tinha Plata, que hoje é um jogador muito importante do Flamengo. Então, o Flamengo estava muito desfigurado. Todo mundo aí por questão de desgaste e tal. Isso aqui, aí é interessante que poupou essa galera toda aí por causa do desgaste, que não foram nem pro banco a maioria, o Alexandre foi, mas os outros não. E mesmo assim ganhamos. Então, beleza. Em termos de resultado, o que tudo essa partida era, foi ótimo pro Flamengo essa vitória fora de casa, 3 pontos, líder isolado do grupo. Mas o desempenho em campo não foi bom. Não foi um horror também, não é como se o Flamengo não tivesse jogado nada, não. O Flamengo teve bons momentos, dominou boa parte do jogo, claro, mas era totalmente esperado do Deportivo Táchira. No primeiro tempo, o Flamengo eu acho que respeitou muito o Táchira, mas é compreensível. O Felipe Luiz conhece a competição, ganhou 2 vezes, né, nos tempos recentes, e sabe que você não pode dar mole, você tem que minimizar os seus erros. Você não tem que dar chance pro adversário, foi o que o Flamengo fez. Só que também atacou muito pouco, teve pouquíssimas chances no primeiro tempo, mas o Táchira veio pra cima. Um time muito limitado tecnicamente, o Táchira, muito limitado fisicamente, tecnicamente, tudo. Claro que caiu o nível deles não muito tempo depois, e o Flamengo teve controle total do jogo. Pra mim, o melhor em campo do Mengão, não da do jogo, acho que foi o Pulgar, tá? Achei que o Pulgar fez uma partida exuberante hoje, impressionante. Na marcação, roubada de bola. Cara, o Pulgar jogou muito, eu achei pelo menos. E aí o Deportivo Táchira começou a ficar nervoso, porque também o Flamengo começou a dominar o jogo, começou a tomar um monte de cartão, não teve nenhum expulso, mas tomou muito cartão e tal. E só que o Flamengo não conseguia fazer o gol, tinha pouquíssimas chances. Olha aqui, o Flamengo teve 62% de posse de bola, 12 finalizações, 4 no gol. Os números não são tão ruins assim, mas chances, claro, mesmo não tiveram muitas. Teve uma do Luiz Araújo, que ele perde na cara, teve uma outra lá que chuta em cima do goleiro, e teve o lance do gol de fato, que foi uma ótima jogada. E assim, o nível técnico do Flamengo é tão superior do Táchira que foi um cruzamento, o Bruno Henrique ajeitou de cabeça e Juninho veio de peito. Foi até um gol plasticamente ali, bem interessante. Mas só veio depois das mudanças do Felipe Luiz. Ele botou o Alexandro, que melhorou muito o nível, o Ayrton Lucas não estava bem. Varela eu achei que fez uma partida correta, os dois zagueiros também fizeram uma boa partida, apesar dos erros no final, a zona ali, mas vamos falar disso já já. E o Juninho, cara. O Juninho fez o gol, fico muito feliz por ele. Eu acho que ele é um jogador muito útil pro Flamengo. E eu acho que o Felipe Luiz, ele insistiu numa formação que ele tentou contra o Internacional, que na minha opinião, dava pra ser melhor, tá? Aí é coisa, eu, torcedor, eu não acho que o Luiz Araújo funciona de meia. Ele tem que ser ponta, ele tá jogando totalmente fora da posição e meio que tá dando uma queimada no jogador isso, porque a torcida tá ficando puto com ele, mas ele tá jogando totalmente fora de posição e ele se entrega, ele fala, eu adoro o Luiz Araújo, mas nessa posição que o Felipe Luiz colocou ele nos 2 últimos jogos, ele não funciona. Preferia entrar com o Matheus Gonçalves, ou preferia entrar até com o próprio Juninho, sabe? Aí podia ser Juninho, Bruno Henrique e Cebolinha, e aí em vez do Michel bota o Matheus Gonçalves, sabe? Tem algumas outras opções, eu acho que teria que estudar quando o time está desfigurado desse jeito. Dá até pra jogar com 2 volantes, tipo 3 volantes, vai, o De La Cruz, porque foi De La Cruz Pulgar. De La Cruz Pulgar e o Alan, por exemplo, o Alan jogou direitinho hoje, ontem também, o Felipe Luiz tá conseguindo até recuperar esse jogador, que parecia que não tinha recuperação. Então eu acho que essa formação com 4 atacantes e os atacantes ajudando a compor o meio, defensivamente funcionou, o Flamengo não ficou exposto, mas ofensivamente pra mim não funcionou. Eu acho que ele deveria repensar nisso enquanto não tiver os jogadores que ele precisa, que estão com desgaste e tal. Mas aí fez o gol e o Flamengo meio que foi controlando o jogo. O Flamengo também não se arriscou muito. Eu acho que podia querer mais um pouco. E aí o Deportivo Táchira, na hora que resolveu ir pro tudo ou nada, porque tinha que ir pro tudo ou nada em algum momento, levou perigo ao Flamengo 2 vezes, assim, se os caras fossem um pouquinho melhores fazer esse gol. É que os caras são muito ruins de fato. Mas se fosse um pouquinho melhor fazer o gol. E aí o Flamengo também substituiu muita gente, o time ficou bem desfigurado, porque assim, eu acho que no banco tinham 2, eu acho que era eu acho que era o Juninho e o Alexandre, o resto era tudo moleque da base. Não, tinha o Alan também. Mas era só moleque da base, realmente estava uma questão aí. O cara quase faz um gol no finalzinho. Foi 2 lances muito parecidos, próximos, assim. Os caras chegaram, teve uma que o cara saiu na cara do Rossi e ele deu... Rossi fechou bem o cara? Fechou. Mas o cara pipocou, era pra ele ter chutado, ele não chutou, quis levar pra linha de fundo, aí já era. Aí perdeu e o Rossi defendeu.
E o outro lance foi, a bola sobrou no meio da área, o cara chutou gol a cara dele e errou. Porque realmente os caras, você vê cada lance que esses caras, teve um cara que tentou fazer o gol do meio do campo, tentando encobrir o Rossi, tá? O chute do cara. O chute do cara foi pra esquerda, pro escanteio, mas muito longe, assim. Realmente um time extremamente limitado. Então assim, cara, o Felipe Luiz sempre diz que aprende muito com todos os jogos, inclusive com as coisas que não foram boas, então acho que tem várias coisas que não foram boas nesse jogo. A incapacidade de finalização do Flamengo tá ruim, certo? Tá difícil. Tem que falar pra galera chutar mais, abrir e chutar mais, sabe? A defesa teve momentos que eles mesmos bateram cabeça ali, porque apesar do Léo Pereira e o Léo Ortiz ter feito uma ótima partida no geral, eles estavam indo, chegou um momento que tava todo mundo muito pra frente, até o Léo Ortiz e o Léo Pereira, e calma, segura a onda. Então assim, eu não gostei da performance do Flamengo em geral, não foi um jogo bonito, um jogo interessante, muito interessante do Flamengo não, mas o Flamengo fez o que tinha que fazer, foi pragmático no que tinha que fazer, não tomou gol, ganhou fora de casa, o que tudo isso é importante. A única coisa que a gente pondera é que o adversário era muito fraco e dava pra ser melhor. Mas uma vitória fora de casa, Libertadores, estresse sempre tenso e tal, é importantíssimo. Então esse resultado é muito bom. Se você for ver, Botafogo perdeu, Internacional e Bahia empataram, o São Paulo e Palmeiras ganharam, e todos os jogos foram duros. Todos os jogos foram duríssimos, certo? E o Flamengo virou líder do grupo, porque a LDU e o Córdoba lá empataram. Agora veio aí pra frente. Mas tá aí, o resultado tá aí, com um time muito mexido, realmente. Vamos continuar avançando. Vitória importante pro Mengão, tá? Obrigado a todo mundo que tá assistindo aqui, valeu, a gente se vê. Comenta aí o que você achou da vitória do Mengão. Tchau!